nossa série em Filipenses, capítulo 4, nós vamos fazer a leitura do verso 10 ao 23. Contudo, antes de fazermos a leitura, eu gostaria de trazer aqui um breve comentário, um breve conceito sobre o significado da palavra contentamento. O que significa contentamento? A palavra contentamento, ela significa ser autossuficiente. A palavra contentamento, ela também significa ter o bastante. Então, a palavra contentamento, ela indica uma plenitude, uma independência, uma não necessidade de auxílio. E hoje vivemos em uma época onde as pessoas buscam por contentamento. As pessoas cada dia mais buscam por contentamento. Mas nós vemos uma controvérsia nisso. Por ser um período onde as pessoas mais buscam por contentamento, também vivemos em uma época onde as pessoas estão mais sem propósito de vida e onde as pessoas estão mais descontentes. A época em que vivemos é uma época do descontentamento. É uma época da insatisfação. É a época do vazio da alma. Se observarmos o nosso tempo para tempos atrás e olharmos para uma simples coisa, os nossos guarda-roupas. Se olharmos a quantidade de roupas que temos, e se olharmos para pessoas que viveram antes de nós, e que tinham mais contentamento do que nós olhamos para nós e vemos que nós somos uma geração descontente. Uma geração que não tem o bastante. Uma geração que está sempre presa ao descontentamento, à infelicidade. Contudo, nessa noite, nós vamos aprender, com essa instrução do apóstolo Paulo, com o ensinamento do apóstolo Paulo, o segredo para o contentamento. Esse é o tema que nós vamos tratar nessa noite. O segredo para o contentamento. Eu gostaria de fazer essa leitura com vocês. Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao 23. Leiam juntamente comigo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovastes meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saudam. Todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Curvai a cabeça, vamos ter um momento de oração. Senhor Deus, eterno Pai, Pai, estamos diante da Tua palavra, ó Senhor. E te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê clareza da Tua palavra, que a Tua palavra encontre solo fértil em nossos corações e que ela venha crescer, florescer e frutificar em nossos corações, em nossas vidas, ó Senhor. Senhor, eu te peço por mim, me usa como instrumento Teu, Pai, que esse vaso de barro sirva como um vaso de honra em Tuas mãos. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.
Irmãos, Paulo está concluindo uma carta a uma amada igreja, a igreja de Filipos. Paulo expressou um profundo sentimento de gratidão àquela igreja. Ele desfrutou de um relacionamento especial com essa igreja, desde a sua plantação. Em certo momento do seu ministério, essa foi a única igreja que apoiou Paulo financeiramente. Agora, novamente, havia-lhe enviado recursos. E Paulo aqui, ele escreve como gratidão àqueles irmãos. Paulo aqui agora, ele escreve com gratidão por aquilo que aqueles irmãos estavam fazendo com eles. Paulo também expressa o seu contentamento, apesar das circunstâncias. Devemos lembrar, como vimos nas últimas semanas, nos últimos meses, onde esse povo estava sendo exposto aqui à carta de Filipenses, que Paulo estava na sua primeira prisão em Roma. Paulo estava em uma prisão domiciliar, mas em todo momento Paulo encoraja aqueles irmãos a se alegrarem no Senhor, se alegrarem na vocação que eles têm no Senhor, e agora ele também expressa mais uma vez, como outrora, ele também expressa o seu contentamento no Senhor. Então, Paulo aqui ele está finalizando essa carta, agradecendo àquela igreja, expressando sua gratidão àquela igreja e expressando seu contentamento, apesar das circunstâncias. Paulo sabia como se alegrar em cada circunstância. Paulo sabia como se livrar da ansiedade, das preocupações, da agitação, das circunstâncias. Ele sabia como se livrar dessas coisas. Ele sabia como estar contente em meio às dificuldades. Ele sabia como se alegrar em meio às dificuldades. E é por isso que ele traz aqui, nas suas últimas palavras, à igreja de Filipos, ele traz o segredo para o contentamento. E eu gostaria de analisar com os irmãos, o primeiro ponto dessa mensagem. Olhe comigo, atente comigo para o verso de número 10 e o verso de número 11, que diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se passava 10 anos, desde a última oferta que os filipenses haviam feito ao apóstolo Paulo. Os filipenses ofertaram a Paulo quando Paulo estava saindo da Macedônia, sendo a única igreja daquela região que ofertou para o apóstolo. Aquela igreja estava ajudando Paulo, desde a primeira vez que ele esteve naquela localidade. Paulo estava ciente do desejo que aqueles irmãos tinham de contribuir, de continuar ajudando a ele. É por isso que ele diz: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora mais uma vez renovastes o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo está dizendo: irmãos, eu sou grato, eu me alegro, porque vocês me ajudaram nesse momento, e antes vocês não me ajudaram, porque vocês não tiveram oportunidade. Paulo sabia que ele estava sendo guiado pela providência de Deus. Paulo sabia que aqueles irmãos não tiveram oportunidade de fazer antes, mas durante todo esse período não lhe faltou nada, porque a sua vida estava sendo guiado pela providência e pela soberania de Deus. Irmãos, para termos uma vida de contentamento, precisamos lembrar que o nosso Deus é soberano e que Ele provê em nossas vidas. Essas doutrinas não são doutrinas apenas da soterologia ou da doutrina da salvação, mas a soberania de Deus e a providência de Deus são doutrinas que perpetuam toda a vida do cristão. E devemos lembrar dela. Devemos lembrar que Deus cuida de nós, mesmo nos momentos de dificuldades. Devemos lembrar que Deus está cuidando de nós, mesmo diante das crises, mesmo diante das perturbações. E Paulo lembrava disso. É por isso que Paulo, até esse momento, Paulo está encorajando aquela igreja e Paulo está alegre, mesmo estando preso. A alegria de Paulo não vinha das circunstâncias. A alegria de Paulo não vinha das pessoas. A alegria de Paulo vinha do Senhor. Paulo olhava para o Senhor e ele sabia que Deus cuidava dele. O verso 11 ele diz: Digo isto
não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Em todo o Novo Testamento, aqui é onde aparece essa palavra unicamente, a palavra contente. Essa palavra aparece apenas uma vez. E como eu disse outrora, essa palavra significa plena satisfação ou autossatisfação. Pois ela traz uma ideia de estar completo, ou estar sem a necessidade de nada mais. E Paulo ele expressa justamente isso. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo, ele sabia que a sua vida não era guiada pelas circunstâncias, não era guiada pelos momentos, não era guiada pelas pessoas que o rodeavam. Ele sabia que a sua vida era guiada pelo Senhor. E esse é um dos segredos para o contentamento. Crer na soberania e na providência de Deus. Paulo ele se alegra e é grato àqueles irmãos pela oferta que eles enviaram. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que não é só por causa do dinheiro em si. Ele diz, não é por conta do dinheiro em si, mas pela atitude de vocês, pela generosidade de vocês. Porque, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Como falei anteriormente, somos a sociedade que mais tem recursos. Somos a sociedade em que abrimos nossas despensas e temos muito alimento. Somos a sociedade que temos muitas facilidades de transporte, de meios de comunicação. Somos a sociedade que temos acesso a muitas informações. Mas, ao mesmo tempo, somos uma sociedade que menos tem. Somos uma sociedade descontente. Uma sociedade insatisfeita. Somos uma sociedade onde as clínicas psiquiátricas e de psicólogos estão cheios de pessoas com depressão, pessoas sem sentido de vida, pessoas sem perspectivas de vida, pessoas que têm muitas coisas, mas não têm o essencial, que é o contentamento. Porque esse contentamento só podemos encontrar em Deus. Essa satisfação só pode ser encontrada em Deus. Não é no dinheiro, não é na inteligência, não é nas informações, na fama, mas somente no Senhor. Somente em Deus podemos ter pleno contentamento. Somente nele podemos ter pleno contentamento. Observe comigo o segundo ponto dessa mensagem, o verso 12 e 13. O contentamento de Paulo é independente das circunstâncias. Olha o que diz o verso 12 e 13. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo ele vem dizendo que ele sabe ter contentamento, que ele aprendeu a ter contentamento em qualquer situação. E agora ele vai expressar as situações que ele passou e que ele teve contentamento. E ele diz no verso 12, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. Paulo está dizendo aqui, tanto sei passar por humilhação, tanto sei passar por momentos onde eu sou caluniado, onde eu sofro por calúnias, difamações, por desonras, mas também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Paulo está dizendo aqui, eu já passei por momentos de ter fartura, e a ideia aqui no original é justamente um gado que está com a barriga cheia, um boi que está cheio, abastecido, e ele diz justamente essa ideia, eu tenho essa experiência, tanto da fartura como da fome. Paulo está dizendo, eu sei ter muita comida, sei ter pouca comida, eu sei ter muita roupa, eu sei ter pouca roupa, eu sei passar por necessidades e sei também viver na prosperidade. O meu contentamento não está nas circunstâncias. O meu contentamento não está no dinheiro que está na minha aljava, onde se guardava o dinheiro naquela época. Hoje nós guardamos no banco ou na carteira.
contentamento de Paulo não estava no dinheiro que estava em sua aljava. O contentamento de Paulo não estava em ser honrado, não estava em ter muita comida, muitos recursos. Isso eram consequências. As circunstâncias não guiavam o coração do apóstolo Paulo. Por isso que ele diz, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E ele continua dizendo um verso que é bastante conhecido. Ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. A palavra fortalece significa colocar poder em. Ou seja, Paulo recebia poder, tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me dá poder. Esse versículo, muitas vezes, é tirado do contexto e tira toda a ideia central do texto. Paulo aqui ele não está se referindo a ter poder de conquistar tudo por meio de Cristo. Muitas pessoas dizem, tudo posso naquele que me fortalece, como se fosse ter tudo, como se Deus fosse obrigado a lhe dar tudo que ele quer. E não é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo justamente isso. Tudo posso naquele que me dá poder para passar por qualquer situação. É Deus que me dá graça para estar contente nele em todas as circunstâncias. É isso que o apóstolo está dizendo. É Deus que me dá graça para viver na escassez, na perseguição, no momento de honra, no momento de prosperidade. É isso que o apóstolo está dizendo. O apóstolo não está dizendo que Deus é sujeito às suas vontades, aos seus desejos. Se Deus é sujeito aos seus sonhos. Não, muito pelo contrário. O apóstolo está dizendo que ele pode passar e enfrentar qualquer dificuldade em Deus, e isso não irá afetar o seu contentamento. É isso que ele está dizendo aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por circunstâncias boas e por circunstâncias ruins, mas o meu coração não está nas circunstâncias, o meu coração está no Senhor. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Se analisarmos o verso 14 ao verso de número 23, e esse é o último ponto que eu gostaria de trazer, o fortalecimento, ele é dado pelo poder divino e ele nos faz fazer o bem aos outros. Observe comigo do verso 14 ao verso de número 23, que diz assim, todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saudam. Todos os santos vos saudam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Paulo, ele não era um lobo solitário. Vimos hoje pela manhã que Paulo ele foi enviado para a obra missionária pela primeira vez pela igreja de Antioquia. Ele não foi por conta própria. A igreja, ela é a noiva de Cristo e temos responsabilidades uns com os outros. Ele se associou, ele se uniu, ele se fortaleceu com essa igreja. Veja o que diz o verso de número 14. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Ele se uniu com essa igreja. Aqui há um relacionamento de mão dupla. Essa igreja vê o ministério de Paulo, essa igreja reconhece Paulo como um apóstolo, como um servo do Senhor, e essa igreja contribui para a obra de Deus, mas Deus também dá um retorno para essa igreja. Nós não podemos ser cristãos sozinhos.
Não existe cristianismo solitário. Não existe cristianismo sem a igreja. A igreja é a noiva de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo. Como já foi dito aqui algumas vezes, você já viu um corpo andando sem cabeça por aí? Você já viu uma cabeça andando sem um corpo por aí? Não tem como desassociar uma coisa da outra. E é justamente isso que Paulo diz aqui. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. Aqui traz justamente essa ideia de um relacionamento, de uma união. E isso fortaleceu o apóstolo. Paulo se sentiu cuidado em Roma. Paulo se sentiu cuidado quando Epafrodito chegou com aquela oferta em Roma. Paulo se sentiu amado pelos aqueles irmãos. Paulo se sentiu encorajado pelos aqueles irmãos. E o verso 15 diz: E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Paulo está dizendo aqui que no início, ou seja, quando ele chegou na Macedônia e quando ele decidiu sair da Macedônia, uma única igreja se associou com ele. Os tessalônicos não se associaram com Paulo. Os bereanos, a igreja em Bereia, também não se associou com Paulo. Mas a única igreja que incentivou, que ajudou financeiramente o apóstolo, foi a igreja de Filipos. Durante todo o período que Paulo esteve na Macedônia, e quando Paulo saiu da Macedônia, a igreja que incentivou, a igreja que investiu no ministério de Paulo, foi a igreja de Filipos. A igreja de Filipos contribuiu com suas viagens missionárias, contribuiu com a viagem missionária do apóstolo Paulo, porque essa igreja via que estava investindo no avanço do reino de Deus. Essa igreja tinha um senso que estava investindo no avanço do reino de Deus. No verso 16 diz: Porque até para Tessalônicas mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Essa igreja se preocupou e cuidou de Paulo. Essa igreja fez isso como algo extra-ofício. Ou seja, essa igreja era uma igreja dizimista. Essa igreja era uma igreja que cuidava das suas obrigações locais, mas, além disso, essa igreja investia na obra missionária do apóstolo Paulo. O contentamento, irmãos, gera em nós uma gratidão a Cristo, que faz com que nós nos fortalecemos e possamos fortalecer os outros e ajudarmos uns aos outros. O contentamento nos faz ter um coração grato, nos faz ter um coração forte, nos faz ter empatia e ajudarmos uns aos outros. Essa igreja, e todas as vezes no Novo Testamento, quando nós vimos falar do assunto de finanças, mais uma vez nós vemos aqui, é incentivado a fazer mais do que no Antigo Testamento. No Antigo Testamento se tinha a ideia de dízimos. No Novo Testamento se dá uma ênfase nas ofertas. Ou seja, você ainda tem mais para agradar a Deus. Você não deve se acomodar. Você deve buscar fazer mais para o reino de Deus. E é justamente isso que essa igreja estava fazendo. Essa igreja era uma igreja que cumpria com suas obrigações, que cuidava dos seus pastores, que cuidava do seu lugar de reunião, mas ela fazia mais, ela investia na obra missionária do apóstolo Paulo. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo agora começa, irmãos, a trazer uma linguagem comercial. Paulo agora começa a trazer uma linguagem de comércio com esses irmãos. Paulo diz, não que eu procure o donativo, ou seja, o salário, o receber, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Ou seja, vocês estão dando, mas o maior beneficiado não sou eu que está recebendo. O maior beneficiado são vocês que estão tendo o privilégio de dar. É isso que Paulo está dizendo. O maior beneficiado não sou eu que estou recebendo essa oferta, mas é vocês que estão sendo beneficiados. É o fruto que aumenta o vosso crédito. Quando olhamos para o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, Jesus diz isso lá em Mateus 6, 19 ao 21. Ele diz, não acumuleis
para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa igreja não era uma igreja que idolatrava o dinheiro. Paulo ele adverte quanto a isso. Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. A Bíblia nos ensina isso. E ele está aqui dizendo a essa igreja, isso prova que vocês têm um coração grato. Isso prova que vocês têm um coração que não está voltado para esse mundo, que não está apegado às circunstâncias dessa terra. O seu contentamento não está nas coisas desse mundo. É isso que Paulo está dizendo aos irmãos de Filipos. O contentamento dessa igreja não estava no saldo da conta bancária desses irmãos. O contentamento deles não estava nas circunstâncias, mas o contentamento desses irmãos estava exclusivamente no reino de Deus. Esses irmãos tinham um coração centrado em Cristo. Cristo era o Senhor do coração desses irmãos. Não era a fama, não era o sucesso, não era o dinheiro, o Senhor do coração dessa igreja. Muitas vezes, como cristãos protestantes que somos, que seguimos tão somente as Escrituras, falamos tanto da idolatria cometida pelos cristãos católicos, pela seita católica romana. Falamos tanto da idolatria cometida por adorarem imagens de escultura, e isso é errado. A Bíblia fala contra isso. Mas muitas vezes desapercebemos os ídolos do nosso coração. Para adorarmos algo, não é necessário apenas fazermos uma imagem de escultura. Para adorarmos algo, aquele algo se torna Deus em nosso coração. Muitas vezes vivemos em prol do dinheiro. Muitas vezes vivemos em prol do reconhecimento, da fama, do sucesso. Somos guiados não por Deus, mas fazemos das coisas dessa terra o Senhor do nosso coração. E é justamente o oposto disso que essa igreja faz. Por isso que essa igreja era contente. Por isso que o apóstolo Paulo era contente. Porque o coração deles não estava nas coisas dessa terra. Não estava nesse mundo, mas estava exclusivamente no reino de Deus. Essa igreja, ela não ajuntava tesouros na terra, onde a traça, o ferrugem corrói, onde os ladrões roubam. Mas essa igreja, ela juntava tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e não roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. O coração dessa igreja estava no reino de Deus. Essa igreja fazia mais do que a sua obrigação. Mais do que cuidar de si mesmo, essa igreja investia na obra missionária, essa igreja investia na obra missionária feita pelo apóstolo Paulo. E é por isso que ele diz, não que eu procuro o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. O que me interessa é ver vocês com o coração dado para o reino de Deus. É ver vocês com o coração dado para o reino de Deus. Porque quando temos um coração no reino de Deus, é aí que temos contentamento. Esse é o contentamento. Essa é a verdadeira alegria da alma que só podemos encontrar em Cristo Jesus. É sobre isso que Paulo está falando. Era nisso que estava o coração de Paulo. Era nisso que estava o coração da igreja de Filipos. E no verso 18, ele diz, recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo aqui ele traz um ensinamento muito precioso para nós. Epafrodito, como vimos anteriormente, ele deixou sua igreja, Epafrodito deixou sua igreja, sua família, e foi ao encontro de Paulo em Roma, levar essa oferta e auxiliar o apóstolo. Chegando lá, Epafrodito ficou doente, uma doença que quase perdeu sua vida. Contudo, pela oração da igreja, pela oração do apóstolo, aprove a Deus que ele se restaurasse, sua saúde fosse restaurada. E ele agora estava voltando para Filipos. E Paulo justamente agradece por essa oferta. Ele diz, recebi tudo e tenho abundância.
Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave. E essa parte é que me chama bastante atenção, e eu quero que você olhe para esse final desse texto. Ele diz, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Irmãos, alguns anos atrás, eu ouvi uma história, a história da Dona Lourdes, precisamente no ano de 2002, na cidade de Itaporanga, aqui na Paraíba. Um pastor da cidade tinha um programa de rádio que alcançava muitas pessoas na região. Aquele programa alcançava cerca de 40 mil pessoas. Tinha uma propagação muito grande. Contudo, aquela igreja passava por um momento difícil financeiro e atrasou o pagamento do programa por 3 meses. Os proprietários da rádio advertiram, se não fosse pago o programa, ele iria sair do ar. E o pastor fez um desafio para a igreja no domingo, acerca disso. O pastor disse, precisamos levantar uma oferta sacrificial, uma oferta para pagar a rádio. E lá na igreja estava seu Tota e Dona Lourdes. Eles trabalhavam como mineiros, ou seja, eles trabalhavam numa terra de outras pessoas. Eles trabalhavam lá e ali era dividido entre o proprietário da terra e eles, o recebido. Eles não tinham uma terra própria. Eles caminhavam cerca de 6 quilômetros para ir para o culto. Eles moravam na zona rural. E eles, voltando para casa, Dona Lourdes diz a seu Tota, vamos fazer uma oferta para o som? Para o programa de rádio? E seu Tota diz, com que dinheiro que nós não temos? Ela diz, vamos dar o nosso melhor. Ele diz, o melhor que nós temos é o galo. O melhor que nós temos é o galo. Nós temos algumas galinhas, mas só temos um único galo. Ele é o melhor que nós temos. Vamos doar o galo. Chega a segunda-feira, Dona Lourdes, seu Tota, andam 6 quilômetros da cidade, chegam na casa do pastor, com o galo. Chegando na casa do pastor com aquele galo, eles dão o galo, e o pastor fica pensando, né, o que é que eu vou fazer com esse galo? E aí o pastor pensou em fazer uma rifa, um bingo, mas ele viu que não iria dar certo fazer aquilo, não iria cair bem. E aquele pastor, ele resolve escrever sobre isso. E ele escreve um texto justamente dizendo isso. A oferta sacrificial de um galo. E esse texto que aquele pastor escreve, chega ao pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Aquele texto chega aos ouvidos, à leitura do reverendo Jeremias Pereira, que quando lê aquele texto, ele fica impactado com aquela situação e faz um apelo à igreja dele para ofertar para aquele programa. A igreja dele não oferta apenas para os 3 meses do programa, oferta para 1 ano de programa. Aquela igreja recebe 1 ano de pagamento de programa de rádio como uma oferta. Contudo, o pastor Jeremias, ele viaja para o Canadá. Chega lá na igreja do reverendo Seni Tavares. E ele conta essa história, e a igreja fica pensando na irmã Lourdes. Como é que a irmã Lourdes está? Vamos ajudar a irmã Lourdes. Precisamos ajudar essa irmã. E aqueles irmãos se comoveram e doaram muitos eletrodomésticos à irmã Lourdes, porque souberam que o sonho dela era ter uma geladeira. Ela não tinha uma geladeira. E aquela igreja doa eletrodomésticos para a irmã Lourdes. Essa história chega nos Estados Unidos, em Nova York. E uma igreja em Nova York também se comove com a história de Dona Lourdes. E diz, a terra que ela está não é dela. Vamos comprar uma terra para ela. Vamos mandar pessoas que saibam cuidar da terra. Vamos mandar pessoas que estudam sobre a terra para ajudá-la, para auxiliá-la. E aquela irmã, ela ganha os eletrodomésticos de sua casa e agora ela não trabalha mais para os outros. Ela agora tem a sua própria terra. Essa notícia chega em outras igrejas e as pessoas dizem, vamos dar uma casa à Dona Lourdes. E aí as pessoas destroem a antiga casa de Dona Lourdes e constroem uma casa maior, uma casa boa para a irmã Lourdes. Mas essa história não acaba aí. Outra igreja sabe da situação da irmã Lourdes.
E a outra igreja diz, vamos doar todos os móveis da casa da irmã Lourdes. E aquela irmã recebe todos os móveis de sua casa. Resumindo a história, essa notícia chega no jornal New York Times. E um repórter pega um voo diretamente de Nova York para João Pessoa e se dirige a Itaporanga para entrevistar o testemunho da irmã Lourdes. O testemunho de uma oferta sacrificial. E esse era o ponto onde eu queria chegar. Esse era o ponto que eu queria chegar para explicar esse termo. O que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que o cristão, como a própria palavra diz, ele é um pequeno Cristo. Então, ele deve se sacrificar por amor ao Evangelho. O cristão, ele é um pequeno Cristo e ele deve se sacrificar por amor ao Evangelho. Não é um sacrifício como o de Cristo, que expia pecados, mas é um sacrifício de viver e dar o seu melhor por amor ao Evangelho. E é justamente isso que a igreja de Filipos fez. E é justamente isso que a irmã Lourdes fez. A irmã Lourdes, ela não deu uma oferta pensando em receber mais de Deus. Deus não é comerciante. A irmã Lourdes não tinha uma intenção de receber bênçãos materiais. A irmã Lourdes tinha o coração voltado na obra de Deus, ao ponto dela sacrificar até o melhor que ela tinha, que era o seu galo. E foi justamente isso que a igreja de Filipos fez. Essa igreja não estava preocupada com o seu eu, mas essa igreja estava totalmente preocupada com o crescimento do reino de Deus, ao ponto de sacrificar, dando ofertas para a obra missionária, fazendo mais do que o seu dever. E por isso que essa igreja era uma igreja contente. Por isso que essa igreja era uma igreja feliz. Analise comigo o que diz o verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Aqui nós vemos justamente Paulo tratando justamente sobre soberania e providência de Deus. Deus tem soberania para lhe salvar. Ele tem providência para clarear na sua mente a verdade do Evangelho. Mas Ele também tem soberania e providência para cuidar da sua vida. Ele não lhe salva e lhe deixa à deriva. Ele não nos salva e nos deixa como ovelhas sem pastor. Mas Ele nos faz ovelhas do seu rebanho, do seu aprisco. Ele cuida de nós. A irmã Lourdes, quando ela fez aquela oferta, ela não fez pensando em receber de volta. Ela deu o melhor que tinha como sacrifício agradável a Deus. Mas o Deus que cuida de Dona Lourdes, o Deus que cuida da igreja de Filipos, o Deus que cuida dessa igreja, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Eu nunca vi, na minha vida cristã, eu nunca vi um irmão dizimista, um irmão ofertante, passando por uma necessidade extrema de vida. Sem ter comida em casa. Tendo as contas de água e de luz atrasadas. Nunca vi. Nunca vi isso. Um reverendo muito antigo, da nossa denominação, plantador de igreja, ele dizia o seguinte, ele, quando falava sobre dízimos e ofertas, ele dizia, irmãos, se você é dizimista, se você é ofertante, e se um dia faltar na sua casa o que comer e a conta de você pagar, você pode ir na minha casa, que eu lhe devolvo o dinheiro do seu dízimo da sua oferta. O dinheiro é para ser gasto na igreja, mas eu lhe devolvo. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Paulo passou por diversas adversidades, mas estava ali, firme no Senhor. Estava firme no Senhor, porque é esse Deus que supre cada uma das nossas necessidades. E isso, irmãos, é onde deve estar o nosso contentamento. Nosso contentamento não deve estar nas circunstâncias, o nosso contentamento não deve estar nas coisas desse mundo, mas o nosso contentamento deve estar no Senhor. Somente no Senhor.
O verso 20, Paulo diz: ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É interessante que Paulo, ele justamente traz o termo, ora, o nosso Deus, mas ele acrescenta outro nome. Ele diz, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo aqui está lembrando do que Jesus diz no Sermão do Monte. Jesus, ele diz justamente isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão acrescentadas. O foco da vida do cristão não são as coisas, não são as circunstâncias. O foco da vida do cristão é o reino de Deus. E é por isso que Paulo diz aqui, ora, o nosso Deus e Pai. Porque aqueles, irmãos, que receberam a Cristo Jesus, receberam o direito de serem chamados de filhos de Deus. Não somos mais órfãos. É por isso que os fariseus se escandalizavam quando Jesus vem ali no Sermão do Monte, trazendo a ética do seu reino. E Jesus começa a se referir a Deus não apenas como Senhor, que Ele é, mas Jesus se referia a Deus como Senhor e Pai. Ele diz, Pai nosso, Pai celeste. E é justamente por isso que Paulo frisa, ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Deus cuida do seu povo. Deus cuida de nós. Deus é que deve ser a fonte do nosso contentamento. Se vivemos em uma sociedade cada dia mais descontente, isso reflete a ausência de Deus em nossa sociedade. Isso reflete a ausência de Deus como prioridade da vida. Como prioridade da vida. Salomão, um dos homens mais ricos da história do mundo, ele diz, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Nada nesse mundo pode trazer contentamento. Quem diz isso não foi um homem que teve um pouco de dinheiro. Quem diz isso foi o homem que teve mais dinheiro na sua época. Imagine o homem mais rico do nosso tempo. Era Salomão na sua época. Os maiores entretenimentos Salomão tinha em sua casa. As maiores fontes de conhecimento Salomão tinha em sua casa. Sucesso Salomão tinha, ele tinha um reino. Pessoas de outras nações iam visitá-lo. Mas ele diz, tudo é vaidade. Tudo é como correr atrás do vento. Nada disso pode trazer contentamento para a sua vida. Nada disso pode trazer contentamento para a nossa vida. Só uma coisa pode trazer contentamento para o coração do ser humano. Cristo Jesus. Somente Cristo pode trazer sentido e contentamento para o coração do ser humano. Somente Ele. Somente Jesus. Nada, nenhuma outra coisa pode trazer. E Ele não quer metade de nós. Ele não quer uma parte de nós. Ele não quer apenas o nosso final de semana. Ele não quer apenas o nosso domingo. Ele quer a nossa vida, o nosso todo. Toda a nossa vida, todas as áreas de nossa vida devem estar 100% envolvidas na obra de Deus. Se Deus não é Senhor da sua conta bancária, Ele também não é Senhor do seu coração. Se Deus não é Senhor do seu casamento, Ele também não é Senhor do seu coração. Se Deus não é Senhor da sua vida emocional, Ele também não é Senhor do seu coração. Ele lhe quer por inteiro, Ele não quer uma parte da sua vida. Ele quer estar envolvido em toda a sua vida. Um cristão é de fato isso, um pequeno Cristo. Ou seja, quando esse termo é utilizado para a igreja de Antioquia, é porque as pessoas viam na igreja de Antioquia, a primeira igreja que foi se referido como cristão, viam que aquelas pessoas se sacrificavam pela obra de Cristo. E um cristão é uma pessoa que não tem mais vontade, o cristão não é uma pessoa que não tem mais desejos, o cristão é uma pessoa que vive para Cristo. Um cristão é um nada que vive para Cristo. É isso que é um cristão. Os desejos do cristão, a vida do cristão, não é mais para si mesmo,
mas é unicamente para Cristo. Porque somente em Cristo nós podemos ter contentamento e paz. Somente em Cristo nós temos o sentido da vida. Quantas pessoas ricas se suicidando? Quantas pessoas com fama, com conhecimento, com celebridades, que vivem um vazio da alma, vivem doentes, dependentes químicos, sucumbindo? Quantas pessoas? Quantos? Porque não existe sentido no mundo fora de Cristo. Não existe pleno contentamento fora de Cristo. Fomos criados para Ele e devemos ser dEle exclusivamente. Somente dEle. Somente de Cristo. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E Paulo agora ele encerra, trazendo algo muito interessante. Ele diz: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saudam. Todos os santos vos saudam, especialmente o da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Paulo estava tão doado ao Evangelho, que mesmo ele acorrentado, o Evangelho não estava preso. Ele não estava naquela cadeia murmurando por estar preso. Ele não estava naquela cadeia dizendo: ó Deus, eu te servi, eu sou teu apóstolo, eu deixei a minha vida, o meu reconhecimento como homem erudito, eu deixei tudo aquilo. Ele não estava ali se lamentando. Ele estava tão doado ao Evangelho que mesmo ele preso, o Evangelho que saía da sua boca não estava preso. E é por isso que a Bíblia diz que Deus zomba dos reis desse mundo, daqueles que se acham deter todo o poder desse mundo. Deus ele é um pouco irônico, sabe, com as coisas às vezes. É interessante isso aqui, porque Deus ele faz justamente isso. Paulo é preso pelos romanos, perceba, Paulo é colocado numa cadeia, numa prisão domiciliar, por César. Mas aquela prisão, ela traz algo surpreendente, a liberdade do Evangelho para os da casa de César. Paulo diz: todos os santos vos saudam, especialmente o da casa de César. Paulo estava preso, e quem guardava Paulo? A guarda pretoriana, a guarda do imperador. O que é que Paulo fazia com aqueles homens? Pregava o Evangelho. Paulo não tinha tempo a perder com as circunstâncias, com a lamentação. Paulo olhava para o reino. O que é que Paulo fazia? Pregava o Evangelho para a guarda pretoriana. O que é que aqueles homens faziam? Acontecia, aqueles homens se convertiam e falavam do Evangelho para outras pessoas da casa de César. O que é que acontece? César que prendia Paulo, a casa de César estava agora cheia de crente. Todos os santos os saudam, especialmente o da casa de César. A casa de César agora estava cheia de crente. A guarda pretoriana, os juízes, os cozinheiros, os faxineiros, essas pessoas estavam sendo convertidas porque Paulo estava pregando o Evangelho para a guarda pretoriana. Irmãos, é assim que o reino de Deus progride. É assim que o reino de Deus é proclamado por meio das nossas vidas, por meio de uma entrega total a esse Deus. Esse é o segredo do contentamento. Só podemos ter contentamento de vida se nos entregarmos completamente ao nosso Deus. Não parte de nós, não um dia nosso, mas todo o nosso ser. Eu não sei a situação da sua vida. Talvez você esteja no melhor momento da sua vida. Talvez você esteja no pior momento da sua vida. Talvez as circunstâncias da sua vida estão turbulentas. Talvez tudo deve estar calmo na sua vida. Contudo, o que eu posso lhe dizer nessa noite é que você não viva pelas circunstâncias, mas viva para Cristo. Pois Ele é a fonte de todo contentamento. Vivemos em um mundo descontente. Vivemos em um mundo onde as pessoas se esqueceram de quem é Jesus. Mas olhe para Ele, tão somente para Ele. Porque somente Ele pode trazer felicidade para a sua alma.
Somente Cristo pode trazer felicidade para a sua alma. Que nessa noite você possa orar e pedir a Deus, Deus, quebra os ídolos do meu coração. Que no meu coração só esteja um Senhor, e seja o Senhor. Eu não preciso de um Deus falso, eu só preciso do Senhor. Porque somente no Senhor eu tenho pleno contentamento. É isso que explica homens como Paulo morrerem felizes. Isso é que explica cristãos serem queimados cantando, louvando a Deus e com felicidade. Porque esses homens tinham uma vida por inteira doada a Deus. Deus não quer parte de nós. Deus quer toda a nossa vida. Uma segunda aplicação, irmãos, que eu gostaria de trazer, é que vivemos em uma época do individualismo. Mas aqui é nítido a importância da igreja. Quando Paulo e Barnabé são enviados pela primeira vez pela igreja de Antioquia, eles são enviados com a bênção da igreja. Perceba, Paulo era um apóstolo. Era um homem chamado por Deus para o apostolado. Ele poderia dizer, não, eu vou para ali. Não, isso não é o padrão bíblico. Ele foi enviado pela igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia enviou ele. Ele era um homem envolvido com a igreja. E devemos, nessa época de individualismo, devemos nos envolver com a igreja. A igreja de Filipos era uma igreja saudável, pois eles cumpriam com a sua responsabilidade sacrificial de viver igreja. Viver igreja também é um sacrifício. E que devemos cumprir por amor ao Evangelho. Ou seja, eles sustentavam a igreja moralmente e financeiramente. A igreja de Filipos era um padrão de uma igreja saudável. Uma igreja que era assídua nos cultos, uma igreja que participavam das programações, uma igreja que sustentava a própria igreja e ainda investia em obras missionárias, como a obra missionária do apóstolo Paulo, como o ministério de Paulo. Ela era uma igreja envolvida. Não podemos ser individualistas. Não podemos ceder ao padrão desse mundo. Mas devemos viver o que de fato a Bíblia nos ensina, o que é essa igreja. Devemos orar uns pelos outros. Devemos visitar uns aos outros. Devemos contribuir e servir na igreja para a proclamação do Evangelho. Muitas pessoas dizem, eu tenho um chamado de Deus. Mas querem viver um chamado de Deus sem a igreja. Quem é que vai atestar esse chamado? O padrão do Novo Testamento de evangelizar, de pregar o Evangelho, era tão somente por meio da igreja. Era a igreja quem enviava. Uma certa feita eu estava conversando com um camarada, ele estava num trabalho evangelístico, e ele disse o seguinte, ele disse, eu estou como congregante nessa igreja faz 10 anos. E eu fiquei imaginando, como é que ele pode evangelizar? Com qual autoridade, com qual aval ele está para evangelizar? Quem é que discipula ele? Quem é que pode repreender ele? Quem é que pode discipliná-lo? Se ele está fora do padrão da igreja. Se ele está querendo viver um cristianismo solitário. É isso o envolvimento da igreja, uma entrega sacrificial em prol do reino de Deus, onde juntos proclamamos a verdade do Evangelho. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Essa semana, durante a semana intensiva, estava conversando com um professor meu que fez missões transculturais. E ele falando, quando ele foi fazer a primeira viagem missionária dele, ele, muito jovem na época, ele disse, Brael, eu estava muito ansioso. E o conselho da igreja se reuniu e disse, você não vai esse ano, você só vai o próximo ano. E aí ele disse que um pastor que ia apoiar ele, que ia ajudar, disse, mas rapaz, você vai, Deus vai suprir. Era para você ir. Ele disse, não, vou aguardar. E ele decidiu aguardar. E ele disse, no outro ano, quando eu viajei, esse pastor só mandou uma oferta para um mês. E nunca mais apareceu. Mas a minha igreja permaneceu me ajudando. Até o momento que eu fui e por todos os momentos que eu passei. A igreja de Cristo, nós temos uma responsabilidade de servir uns aos outros. Nós devemos estar vinculados uns aos outros. A igreja de Cristo é um canto onde nós somos abençoados e onde nós somos capacitados a abençoar. Assim como a igreja de Filipos abençoou a vida do apóstolo Paulo
e também era abençoada por fazer isso. Por última aplicação, irmãos, eu gostaria que você refletisse sobre isso. O que você vem sacrificando pelo Evangelho? O que é que você vem fazendo em prol do reino de Deus? Você vem vivendo com intensidade para Cristo? Ou você vem dando suas sobras para Deus? Deus não quer as suas sobras. Ele quer o seu melhor. Deus não quer o resto do seu tempo. Ele quer todo o seu tempo. Deus não quer as sobras do seu dinheiro. Ele quer aquilo que Ele pede na sua palavra. Deus não quer as sobras das suas forças, dos seus talentos. Ele quer o seu melhor. Pois Ele deu o melhor para lhe salvar. Ele lhe deu o melhor que Ele tinha para lhe salvar. Ele deu a Cristo. Ele deu a Cristo Jesus. Ele deu o seu Filho para salvar a mim e a você. Para salvar a todos que creem em seu nome. Malaquias, quando fala desse assunto de dízimos e ofertas, Malaquias diz que quando somos negligentes nisso, estamos roubando ao Senhor. E o termo ali não é roubar, pegar escondido. Não é um furto. É um roubo de roubar a mão armada. É um roubo de puxar e tomar. Mas aqui nós vemos nesse texto, que o amor sacrificial dessa igreja era tão grande, que essa igreja nos deixa um encorajamento nessa noite, a sermos mais do que dizimistas, mas sermos ofertantes e investir na obra missionária. É esse encorajamento que essa igreja nos dá. Muitas vezes dizem, eu não sou dizimista porque eu não sei o que o pastor vai fazer com esse dinheiro, o pastor vai ficar enriquecido. Outros dizem, eu não sou dizimista porque eu tenho muitas dívidas, muitas contas. Outros dizem, eu não sou dizimista porque eu tenho muitas despesas. Mas sabe que tudo isso são desculpas de um coração que não encontrou o verdadeiro contentamento em Deus. Tudo isso são desculpas de um coração que não está plenamente contente no Senhor. A igreja de Filipos era uma igreja contente. O apóstolo Paulo era um homem contente, porque eles se envolviam e tinham um coração tão somente na obra de Cristo. Isso é uma grande desculpa. Se o pastor da igreja for negligente com a administração do dinheiro, Deus irá cobrá-lo disso. Ele irá prestar conta ao Senhor da igreja. Mas isso não dá o direito do crente de roubar a Deus. Isso não dá a possibilidade, como se um ato errado fosse justificar o outro. Como se uma má administração financeira fosse administrar a negligência com o reino de Deus. Irmãos, devemos ser uma igreja atuante e que se sacrifique por amor ao Evangelho. E eu gostaria de concluir dizendo o seguinte. Talvez você esteja aqui nessa noite e você está descontente e infeliz com a vida que você tem. Talvez você está aqui nessa noite e você não tem perspectiva de vida. Talvez só de você ter se levantado hoje para vir para esse culto, você já se considere isso um milagre, por tamanho desânimo que anda o seu coração. Talvez você esteja vivendo isso. E o que eu posso lhe dizer nessa noite é que você só pode encontrar contentamento, alegria e sentido de vida em Cristo Jesus. Esse mundo não é capaz de lhe dar isso. Riquezas não é capaz de lhe dar isso. Sucesso, fama, relacionamentos. Nada disso é capaz de lhe dar plena alegria, pleno contentamento. Apenas Cristo Jesus. Porque Ele é o sentido da vida. O que você precisa é tão somente de Cristo. Você não precisa de mais nada. Se você tem Cristo, você tem tudo. Mas sem Cristo você tem nada. Sem Cristo você caminha a passos largos para o inferno. Com todo o seu poder, com todos os seus recursos, com tudo que você tem. Porque somente em Cristo você tem plena paz com Deus. Somente em Cristo você tem pleno contentamento em Deus. Receba Jesus como único Senhor da sua vida. Amém?